sequência, então, ao nosso estudo de Judas. Vamos ler os versículos 14 a 25. Judas só tem um capítulo, como nós temos dito, embora seja um pequeno livro, mas ele tem muito conteúdo, uma palavra muito importante para nós, para os dias de hoje, principalmente, quando muitos falsos mestres, muitos falsos profetas estão por todo lado. Vou fazer essa leitura a partir do verso 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais murmuradores são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Bom, irmãos, nós estudamos até este momento, só relembrando que Judas, no versículo 3, ele explica o propósito desta epístola, quando ele diz: procura animar os leitores, batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Observando os falsos mestres, os falsos apóstolos que estavam cada vez mais adentrando a igreja, ele diz que a igreja deveria lutar pela fé contra esses enganadores. E nós temos falado que a forma de combater os falsos mestres é através de desmascarar esse inimigo, demonstrando quem eles realmente são. Na semana passada, nós estudamos
que nós chamamos aqui de 6 figuras que descreviam essa hipocrisia dos falsos mestres. Vou tirar isso aqui. Vou colocar aqui, fica melhor, porque você não tem que ficar segurando este. Aí fica mais difícil. E essas 6 figuras estão aqui a partir do verso 12. Os falsos mestres que precisam ser desmascarados eram conhecidos como rochas submersas. Demonstrava astúcia, maldade, né? Você imagina uma rocha no mar que não é vista e que um navio pode bater e pode assim afundar. Pastores que se apacentam a si mesmos, que se auto-apacentam, demonstrando a ganância destes homens. Falso profeta, aparentemente é alguém muito amoroso, que quer cuidar das ovelhinhas, mas ele, na verdade, quer desfrutar da ovelhinha, ele quer tomar proveito desta ovelhinha. Também disse aqui que eles são como nuvens sem água, simbolizando o engano. Você olha para uma nuvem e você espera que chova, e essa nuvem era só de aparência. Pode ser muito bonitinha, mas não tem utilidade. Árvores frutíferas mortas, árvores mortas, também simbolizando essa inutilidade, né? Uma árvore que não dá fruto, uma árvore que está morta. Ondas espumantes, demonstra o desgoverno, a bagunça. Estrelas errantes, demonstram a desobediência desses falsos profetas. Estão assim quase que comparados a anjos maus que caíram, né? Estrelas errantes. Aí nós chegamos então no texto de hoje, a partir do verso 14. Diz o seguinte: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Repare que ele cita Enoque. É interessante a gente relembrar um pouquinho quem é Enoque, quem foi Enoque. Nós vemos em Hebreus 11:5, falando sobre os homens na galeria da fé, e diz o seguinte a respeito de Enoque: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E se nós formos lá para Gênesis, capítulo 5, nós vamos ver que a passagem, ela demonstra um tempo de muita maldade no mundo, tanto que o capítulo 6 já começa falando sobre que havia multiplicado, né, na terra os homens e assim também a maldade. Olha o versículo 5 do capítulo 6, diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. E aí você vê no 5:21, nascendo ou vivendo um homem chamado Enoque. Gerou Metusalém. Olha o verso 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele viveu 365 anos, né? Interessante esse número. 365 vezes ele viveu cada dia do ano. E assim, só não viveu mais porque o texto diz que ele andou com Deus. Deus o tomou para si. Não tem muitos detalhes aqui, irmãos. Mas a gente fica pensando, né, como que foi a vida deste homem a ponto dele ser transladado, um homem de fé.
E acredito que a comparação feita por Judas a respeito de Enoque está bem relacionada a ele ter vivido numa geração que provavelmente escarneceu dele, falou mal dele, perseguiu. Como também os falsos mestres escarneceram da doutrina, da palavra, dos apóstolos. E ele foi alguém que perseverou na verdade. Outro fato curioso que temos aqui nesse versículo é que o texto diz que quanto a estes foi que também profetizou Enoque. E a gente voltando aqui, deixa eu voltar para Judas. Nós vemos aqui que diz que profetizou Enoque, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos. Mas nós não vemos essa profecia de Enoque, digamos assim, na Escritura. Então, a citação de Judas é de um livro, vamos dizer assim, apócrifo, um livro de Enoque, que não está na Bíblia. Sabemos que muitos livros existiram, não estão na Bíblia. Não há uma dificuldade nossa em entender e aceitar o que está dito aqui, porque se a gente pensar e olhar bem na Bíblia, o próprio Paulo citou até autores pagãos, por exemplo, lá em Atos 17, 28 e 29. Olha Atos 17, 28. Ele diz: como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, como alguns dos vossos poetas. Então ele citou alguém que escreveu uma frase. Na Bíblia existem frases que eram ditados populares, e assim, quem foi inspirado por Deus? Foi Judas, e Deus permitiu, e colocou no coração dele para que escrevesse aquilo. Então não há nenhum problema com isso. É só mais uma curiosidade, em saber que essa história de profetizou Enoque não é que você vai encontrar em outro lugar na Bíblia, mas é um livro que é chamado livro apócrifo, é um livro que não está na Bíblia. Mas voltando aqui, o que então acontece? Qual é a palavra que Judas levanta aqui, com essa autoridade, digamos assim, de Enoque? Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Judas está falando sobre o juízo. Por diversas vezes, tanto quando nós estudamos 1 Pedro, como estudando Judas, nós vamos encontrar palavras que demonstram que a maldade, que o pecado, que os falsos mestres terão o seu julgamento, serão penalizados por tudo aquilo que fizeram, porque desagradaram a Deus, porque pecaram contra Deus. Mas aqui há um detalhe, então, do dia do juízo. Que detalhe é esse? O juízo será pessoal e público. Ou seja, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. O Senhor retorna como esse juiz. E ele não vem sozinho, acompanhando as santas miríades, ou seja, poderosos exércitos de anjos. O juízo, então, não é escondida, não é em silêncio, mas você imagina Jesus voltando com os seus anjos. E aqui há uma ideia e uma impressão terrível que isso vai provocar nos falsos, naqueles que serão julgados por esse grande juiz. Versículo 15 diz: para exercer contra todos, ou seja, o juízo, ele
alcançará todos os ímpios, ninguém escapará desse juízo, né? Todos os falsos mestres, e também todos no sentido universal, e que nós seremos poupados no sentido de que nós seremos assim salvos, né? Ou seja, selados pelo Espírito Santo, nós seremos assim perdoados neste tribunal. Versículo 15, para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias. E olha quantas vezes a palavra ímpio aparece aqui. Que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Aqui é interessante que você percebe que o ímpio terá convicção, ou seja, ele saberá por que está sendo julgado. Ele será convencido do seu erro. Olha o que diz no início do versículo: para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias. Hoje você tem muita dificuldade de repreender uma pessoa, porque você fala com ela, ela arruma desculpa, ela nunca aceita. E às vezes você fala, por que eu fui falar com tal pessoa? Antes não tivesse falado, mas temos que falar assim, porque Deus usa a gente para falar. Uns vão ouvir, outros não. Então não é todo mundo que não ouve, mas alguns não vão ouvir. E muitas vezes porque eles estão convencidos que a sua maldade é correta. Mas aqui, no dia do juízo, nós vamos ver que Deus vai fazer eles entenderem a sua maldade, o seu erro. Seguindo, irmãos, o verso 16 nós falamos a semana passada, que eles são murmuradores, aí nós ligamos a palavra lá anterior, né, falando a respeito da ganância, né, que eles apacentam a si mesmos. Então vamos seguindo do 17 em diante. Repare que vai haver uma mudança de vocabulário. Judas ele faz uma transição entre a descrição dos ímpios, dos hereges, para o povo de Deus. E agora ele chama esses de amados. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, Judas usa a palavra amados. Os cristãos são amados de Deus, são amados de Judas. E a palavra aqui é que eles relembrem as Escrituras. Versículo 17, lembrai-vos das palavras que anteriormente foram proferidas, né? Anteriormente proferidas. Sobre lembrar a palavra, primeiro, relembre quem deu esta palavra. Foi Deus, mas aqui, quem deu essa palavra? Os apóstolos, da ideia de autoridade. Enquanto os falsos apóstolos queriam tomar para si essa autoridade, queriam falar em nome de Deus, nós encontramos que eles, os amados, né, os irmãos, deveriam dar motivo, dar razão e estar alinhados à palavra que foi dada pelos apóstolos. Relembre o que eles disseram, versículo 18, no último tempo haverá escarnecedores andando sobre as suas ímpias paixões. Então, no lugar, vocês, meus amados, Judas está falando, no lugar de vocês ouvirem os ímpios, lembrem o que os apóstolos falaram. E se foi dito que um dia chegaria em que esses
falsos apóstolos estariam no meio deles, esse dia já acontece agora, né? Eles estavam nas igrejas, eles eram falsos apóstolos, digamos assim, itinerantes, né? Indo de um lado para o outro. Relembre porque eles disseram, versículo 19, são estes os que promovem divisões, sensuais que não têm o Espírito. Os falsos mestres falam para promover divisão, falam para enganar, falam para levar a igreja a pecar. Então, o falso mestre, ele não quer atacar, ele não quer, digamos assim, convencer o ímpio a não ir para a igreja, ele quer tirar o que está na igreja, ele não quer arrumar problemas com o mundo, mas ele quer arrumar problemas dentro da igreja. E aí a gente pode ver, irmãos, nesses versículos, uma palavra muito comum, muito oportuna para nós. Hoje nós também vivemos nesse tempo, em que aparentemente os falsos mestres, digamos assim, estão nadando de braçada, vamos dizer, estão arrebanhando multidões, e aí, irmãos, fica difícil a gente generalizar, né? Igreja tal, ou fulano de tal, ou pastor tal, é um falso profeta, mas nós sabemos muito bem, vamos falar em termos de Brasil, né? Quantas igrejas que são apenas, vamos dizer assim, igrejas que estão se levantando em torno da maldade, da falsidade, da mentira. Como disse Judas, por intermédio da palavra dita por Enoque, esses serão julgados. Esses serão julgados. E nós, irmãos, nós devemos nos manter firmes na palavra. Por que nós nos mantemos firmes na palavra? Porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra que foi nos dada por intermédio dos apóstolos, foi nos dada por intermédio desses escritores abençoados, sagrados, e essa palavra que precisa ser firmada no nosso coração. Relembrar tudo o que a palavra diz. E a palavra de Deus, ela tem muitas lembranças para nós a respeito de coisas que nós estamos enfrentando hoje. Ela nos ensina muitas coisas e nos fortalece nessas coisas. Vamos seguindo, irmãos, versículo 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Qual é o fundamento da vida? Versículo 20. Edificando-vos na vossa fé santíssima. Repare que aqui ele já está chegando, digamos assim, à conclusão final. E da mesma forma que ele iniciou este pequeno livro, falando que nós deveríamos batalhar pela fé, aqui ele diz que nós devemos nos edificar na fé. Edificar na fé é exatamente ser edificado pela palavra. A igreja é edificada pela palavra. Não há nada melhor, irmãos, do que a gente estudar a palavra. E a gente deve ficar incomodado quando na igreja a gente ouve falar um monte de coisas, mas não há um estudo da palavra. Ou quando um pregador, ao lugar de falar da palavra, ele fala de um monte de coisa que está acontecendo, ele viaja para lá e para cá, mas não fala a palavra. Então, nós precisamos ter compromisso, a igreja precisa ter compromisso, os pregadores precisam ter compromisso com a palavra, todos nós precisamos estar na palavra. Tanto que a ordem em 2 Timóteo 4,2 é pregue a palavra, ela é o alicerce para a vida, ela é o alimento da nossa vida e ela é o que nos edifica. É assim que nós entendemos.
Então, qual é o fundamento para a vida? A palavra. E ainda, qual é o poder para edificar a vida? Orando no Espírito. Orando no Espírito. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Repare que orando no Espírito é exatamente essa ideia de que a oração precisa estar junto da palavra. Às vezes alguém pode se dedicar ao estudo, ao ensino, sem a oração. Ou alguém pode tentar pensar que pode orar e não estudar. Isso é muito comum. São duas coisas muito importantes para a nossa vida. Duas coisas que precisam estar juntas sempre na nossa vida. Efésios 6,18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Não há oração senão no Espírito. Aqui não é que é uma oração diferente de elite, tem oração sem Espírito, tem oração no Espírito, não. A oração verdadeira é no Espírito. Até mesmo a leitura da palavra tem que ser no Espírito. Senão você vai ler palavras que vão simplesmente falar à sua mente, não ao seu coração. O Espírito Santo de Deus intercede por nós, e nós devemos assim também pensar que orar no Espírito é estar orando conforme a orientação do Espírito Santo, sobre a direção do Espírito Santo de Deus, e assim crescendo no Espírito Santo. Versículo 22 e 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui ele fala sobre evangelização. Compadeças dos que estão em dúvida, compadecei-vos de alguns que estão em dúvidas. Nós não podemos e devemos cuidar só de nós mesmos, da palavra. Repare que se há um falso, ele está colocando dúvida na cabeça de pessoas. Eu disse há pouco que o falso mestre, ele quer dizimar a ovelha, a igreja, um irmão, tirando da mente dele a verdade. E nós precisamos ajudar, compadecer desses. Eu disse há pouco também que às vezes a gente fala com alguém e não consegue convencer essa pessoa. Os ímpios vão permanecer na sua impiedade, serão convencidos no dia do juízo, que eles estavam errados. Mas nós podemos ajudar a muitas pessoas que estão balançando, estão sendo atraídas por falsos profetas. Sabe aquela história, não estou indo mais na igreja, estou indo lá naquela igreja lá. Aí a gente fala, não, qualquer igreja é bom, irmão. Não é isso não, não é qualquer igreja é bom. Que igreja é essa que estou indo lá? Você está indo mesmo? E nós devemos sim defender a fé. E muitas vezes defender a fé é até falar da nossa igreja. Não, continue, siga, persevere na igreja que você conhece, a sua igreja. Não se afaste. Por que você não quer participar mais? O que você encontrou nesse lá que não tem cá, né? E às vezes essa pessoa está sendo iludida, seja por cura, seja por alguma ilusão, uma falsa doutrina. E aqui então diz que nós devemos compadecer de alguns que estão em dúvidas, cuidar dessas pessoas, ensinar a palavra a essas pessoas. E sim, irmãos, nós vamos acreditar que é muito importante um conselho. Nós podemos ajudar sim, muitas vezes. Eu lembro uma vez que um jovem estava com algumas ideias espíritas, e a mãe dele pediu para fazer uma visita para ele, né? E não falei muita coisa, só falei para ele, que isso, você nasceu na igreja, na escola dominical, você está pensando essas coisas? E falei algumas coisas para ele, assim, tão simples. De repente, aquele jovem voltou para a igreja, se firmou. Às vezes, se você não vai atrás, se você não tem essa oportunidade, você não dá o testemunho da palavra, aquela pessoa vai sendo cada vez mais
iludida por falsas ideias, e se afasta. Ainda diz aqui que devemos salvar essas pessoas, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Num comentário do Hernandes sobre essa passagem, diz: assim como os anjos tiraram Ló de Sodoma, devemos livrar aqueles que estão nas garras dos falsos mestres. A heresia é um fogo que arde agora e será um combustível do fogo que arderá eternamente. Evangelizar uma pessoa que está nessa situação, presa nas heresias, é como arrebatá-la do fogo. Nós devemos ter essa coragem, né, de anunciar, de pregar. Amós disse acerca de Israel: vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Calvino é muito oportuno quando diz: a palavra salvar é transferida aos seres humanos, não que esses sejam os autores, mas eles são ministros da salvação. Como você tirar alguém exatamente do fogo. Essa é a palavra de Judas. Então, depois de falar aos irmãos, e também está falando a nós nessa noite, que nós devemos ser firmes na palavra e na oração, ele diz que nós devemos também compadecer dos perdidos. Repare que a mensagem de Judas não é fique bravo com os falsos mestres e expulse-os da igreja apenas, né? Você tem que saber definir, identificar quem é o falso mestre e quem é essa ovelha que está sendo levada, está sendo abatida e que precisa de ajuda para ser resgatada das mãos do falso mestre. E é isso que ele fala aqui, nesse momento. Mas também há uma ressalva muito importante no versículo 23, no final. Quanto a outros, sede compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, cuidados para não se aproximar do mundo e no lugar de ajudar, salvar, ser influenciado por esse mundo, cair nas tentações do mundo. Nós devemos amar o pecador, mas abominar o pecado. E há muito essa história, né? Para que eu conquiste o pecador, eu tenho que ficar lá com ele, eu tenho que conviver com ele. Às vezes até a igreja, né? Como se a igreja tivesse que ser bem liberal, para assim trazer o pecador para a igreja. Não, você continua sendo o santo verdadeiro da palavra e tome cuidado. É isso que ele diz aqui. Tomar cuidado, cautela, para não entrar na barca do mundo. Versículo 24 e 25, para a gente terminar então. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Viu como os irmãos, como a gente repara nesses textos de Judas, a gente tem falado sobre isso, quão profundo cada palavra, parece que dá até vontade de ficar estudando palavra por palavra aqui. Tamanha profundidade desse estudo. E aí o que eu disse há alguns dias, né? É importante a gente ler a Bíblia, mas também é importante a gente estudar a Bíblia. Porque esse versículo que eu acabei de ler, rapidamente a gente aprende pouco se não estudar. Mas vamos lá. Bom, final, tem o título aqui, né? Doxologia. Então é uma das doxologias aqui, é uma forma de terminar os livros, e diz que Deus é poderoso para nos guardar dos tropeços. Deus é poderoso para vos guardar de tropeços. Não poderia terminar sem exaltar o nome de Deus, por isso que é o nome doxologia, exaltação a nosso Deus. E ele termina dizendo: Deus é poderoso para nos guardar de tropeços. Se ele fala sobre falsos mestres, se ele fala sobre perigos
mas Deus é poderoso para nos guardar dos tropeços. E aqui ele está louvando a Deus por isso, agradecendo, de certa forma, a Deus que nos guarda em suas asas, que nos guarda. E para apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Deus é poderoso para nos levar para a glória. Deus nos salva, tudo vem de Deus. Então, parte desse plano de Deus é nos levar à sua glória. O comentarista Matthew Henry diz: onde os crentes serão apresentados imaculados, ali haverá exultação jubilosa. Seremos glorificados, haverá exultação por esse dia em que estaremos com o Senhor. Versículo 25, ao único Deus e Salvador, Deus que é digno de ser exaltado de eternidade em eternidade. Ao nosso único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Deus que é o centro da história, exaltado hoje e para todo sempre. E aí ele termina com a palavra, Então, digamos assim, um ponto final aqui. Amém, Assim seja. Deus seja louvado, assim se cumpra esta palavra. Então essa é a epístola de Judas, irmãos, que com certeza nos alegra o coração em ver que apenas 25 versículos nós podemos ver tantos detalhes, tantas coisas que nos fortalecem para que a palavra de Deus seja para nós importante. E aí fica este alerta, irmãos, para sempre, o quanto nós precisamos manter a igreja pura, a igreja distante dessas aventuras aí dos falsos mestres. Eles que se reinventam a cada dia, mas no fundo são estes mesmos, que são bajuladores, agradam porque sabem que assim vão tirar proveitos das ovelhas. São pessoas que são armadilha, querendo o mal, e assim eles dia a dia vão fugindo dessa verdade de Deus. Vamos fazer uma oração, depois nós vamos cantar ainda mais um hino. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, Deus. Pai querido, que o Senhor nos ajude a viver como igreja do Senhor Jesus. Assim, ó Deus, o Senhor nos fortaleça, ó Pai, para que nós tenhamos sempre a paz do Senhor, ó Deus, a alegria de viver, de buscar a Tua presença, ó Pai. Obrigado porque só Tu, ó Deus, é o Deus de toda a glória, é o Deus que deve ser adorado, ó Pai. A Tua palavra é a única que deve ser seguida. E que o Senhor Deus esteja abençoando as igrejas, abençoando, ó Pai, o Teu povo, para que mais e mais pessoas possam ser salvas, possam andar conforme a Tua palavra, Deus. Nós te pedimos, oramos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.